E aí? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e hoje vai ser uma pauta incrível, principalmente para você que se autodiagnostica via TikTok e outras redes sociais. A convidada de hoje é a doutora Amanda Lima, ela é médica psiquiatra, mestre pelo FMG em Saúde da Mulher Gestante. Doutora, muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de poder falar de um assunto tão importante que é a saúde mental. Exatamente. Eu fico muito feliz de conseguir trazer psiquiatra aqui, porque as pessoas associam muito a sua especialidade ao médico de doido. É isso mesmo? As pessoas... Minha mãe já dizia isso. Quando eu estava na faculdade de medicina, ela falava, filha, faz dermatologia, cirurgia plástica, porque todo mundo vai feliz, sai feliz, e a psiquiatria, as pessoas chegam às vezes com uma tristeza, né? E as pessoas não querem estar ali. Por quê? Porque tem esse estigma de que psiquiatra é médico de doido. Ah, então eu não sou doido, não preciso ir no psiquiatra. Ou até o psicólogo. Mas não é isso. A psiquiatria cuida da saúde do cérebro. Nada mais do que isso. Porque a gente esquece que o cérebro é um órgão que pode adoecer, como qualquer órgão do seu corpo. Ninguém fala assim, eu vou no nefrologista que cuida dos rins. Ai, não, olha que horror. Não, a pessoa tem que ir, ela vai, ela se cuida. E na saúde mental as pessoas ainda não conseguem seguir esse caminho de cuidado. Eu te trouxe aqui, te convidei, te agradeço novamente, principalmente porque você está aqui com a sua alergia agora. Com o olho ruim. Mas muito obrigado mesmo. Mas eu te trouxe aqui para você falar sobre um assunto que está muito em alta, principalmente com as autodiagnosticações sobre bipolaridade e transtorno do déficit de atenção associado ao hiperativo. O que é o bipolar? Na verdade, bipolaridade, até a década de 80, né, era aquela coisa chamada de psicose maníaco-depressiva. Então, eram os pacientes que tinham transtornos psiquiátricos dentro da bipolaridade grave, e esses pacientes acabaram levando um estigma, né, são os pacientes graves, então bipolaridade é uma doença grave, uma pessoa imprevisível, uma pessoa agressiva, e não é nada disso. O que é bipolaridade? É uma doença do cérebro em que a energia do indivíduo, a energia cerebral e corporal, é modificada pelos sintomas. Então, vou te dar um exemplo. Transtorno bipolar é uma condição em que áreas do cérebro que deviam estar desligadas se ligam, causando, então, os sintomas que a gente chama de mania e hipomania, que é impulsividade, irritabilidade, aceleração de pensamento, oscilação de humor, né? Então, a gente tem esse contexto no transtorno bipolar, que é a mania e hipomania, associada ou não com os sintomas depressivos. Então, assim, tem pacientes com bipolaridade que nunca vão deprimir. Tem pacientes com bipolaridade que vão viver deprimidos e com poucos episódios de ativação, que é a mania e hipomania. Então, é uma condição muito heterogênea. Não existe a bipolaridade, existem as bipolaridades. A gente tem o transtorno bipolar do tipo 1, do tipo 2, a ciclotimia e outros transtornos bipolares que englobam um grupo heterogêneo de sintomas. Então, quando a gente está falando de bipolaridade, a gente está falando de uma pessoa que, quando ela ativa, imagina você acorda cheio de energia, você vai querer ficar na cama? Eu queria saltar na cama. Exatamente. Então, o paciente, nos momentos que ele tem aumento de energia, ele faz mais atividade física e às vezes entra em overtraining, porque tá ali malhando muito, tem muita energia. Ou ele pode ficar mais irritado ou mais eufórico, que é raro, a euforia é rara, mas ele pode ficar irritado, ele pode ficar impulsivo, porque a área da impulsividade no cérebro tá ligada. E a impulsividade diversa, comida, bebida, compras, aumento de libido, obstinação em alguns assuntos, eu quero essa bolsa, eu quero essa viagem, eu pesquiso sobre um tema específico, fico lá no TikTok obstinado em alguns temas, e isso define a doença. Então, para um paciente ter bipolaridade, ele tem que ter apresentado ou um episódio de mania ao longo da vida, ou hipomania associada à depressão, basicamente, que é o tipo 1, tipo 2. Então, é uma condição muito complexa, em que o paciente oscila a energia mais do que o humor.
E as pessoas acham que é oscilação de humor, mas a energia física e mental é o que mais oscila. Na psiquiatria, humor é diferente da condição e da definição que a gente acredita, que é o que a gente sabe, que é apenas relacionado à alegria, à tristeza. O que é o humor na psiquiatria? O humor na psiquiatria, principalmente quando a gente está falando, a gente tem um nome que chama transtornos do humor. Na psiquiatria, depressão e transtorno bipolar são os transtornos do humor, em que o humor é afetado. E o que é o humor? É um estado sustentado de. Como que eu posso dizer? É um estado sustentado de como o paciente se sente. Por exemplo, um paciente que está muito deprimido. Ele vai ficar para baixo, sem energia, sem vontade, triste. E aí a gente chama essa tristeza de humor deprimido, né? Ela pode acontecer assim, ou a bipolaridade em que os pacientes têm essas oscilações, e a gente chama isso também de transtorno do humor. Definir o humor é uma coisa muito complexa, porque até os próprios autores, eles divergem entre eles sobre o que seria o humor, né? Mas a gente tem essa classificação dos transtornos do humor, que são as condições que são graves, que cursam com depressão dentro da psiquiatria. A bipolaridade, ela se tornou até mesmo um xingamento. Ah, eu terminei com fulano de tal porque ela era bipolar demais. Ah, não, fulano de tal, ele é muito bipolar. Doutora, não faz nenhum sentido a pessoa viver falando isso sem saber de fato o que é esse diagnóstico. Mas por que ele é tão difícil ser diagnosticado? A dificuldade do transtorno bipolar é a seguinte: todo mundo acha assim, transtorno bipolar, pessoa eufórica, gastando muito, saindo muito, bebendo muito, com aumento de libido, mas isso é raro, isso é a mania, hipomania, a ativação, e ela é rara. Os pacientes com bipolaridade, eles tendem a ficar anos e anos e anos em depressão. Então, são pacientes que têm múltiplas depressões ao longo da vida. Às vezes, você pergunta um paciente com bipolaridade, quantas depressões você já teve? Nossa, doutora, eu já tive tantas que eu nem sei. Então, qual que é o desafio? O paciente chega para você deprimido. E aí, o profissional de saúde fala, não, isso é depressão, então eu vou dar um antidepressivo. Mas, na verdade, o profissional de saúde não pesquisa bipolaridade. E aí, esse paciente não é diagnosticado dentro do tempo certo. E aí ele passa a fazer uso de antidepressivo e não melhora, ou ele até piora. Então a condição bipolaridade é muito camaleônica, porque a manifestação mais comum é a ansiedade e depressão. E todo mundo quer o quê? Uma pessoa eufórica, uma pessoa irritada ou agressiva, né? E isso não é o mais comum dentro da condição. Então a bipolaridade, ela não é apenas uma oscilação de humor. Não. O que seria essa euforia e disforia associada ao transtorno de bipolaridade? Ó, a euforia é uma sensação de bem-estar. O paciente tem aumento de energia, ele tem bem-estar, ele fica feliz. Estímulos pequenos já são capazes de fazer o paciente sentir prazer. Então, a euforia é realmente a sensação de bem-estar, de alegria, de eu posso tudo. A autoestima eleva, a autoestima fica inflada. Então, a pessoa fica cheia de si. Já a disforia aparece nos estados mistos, na bipolaridade, em que o paciente tem sintoma de ativação junto com algum sintoma de depressão. Então, ao invés de ele ficar eufórico, ele fica irritado, pavio curto. Tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo? Pode. É o que a gente chama de estados mistos. Às vezes o paciente também tem uma coisa que chama ciclagem ultra rápida ou ultra rápida, ou ciclagem ultradiana. Então, tem pacientes com bipolaridade que eles oscilam muito, principalmente se eles estiverem com tratamento errado, que é com antidepressivo. Aí eles passam a oscilar, e isso é muito complexo, porque o profissional de saúde às vezes não percebe que a oscilação é tão rápida. E o paciente tende a queixar pra gente só da depressão. Você acha que o paciente vai chegar pra mim e falar: tô com uma sensação de bem-estar, tô me sentindo com a autoestima elevada, tô fazendo um monte de coisa. Isso é problema? Ele não enxerga como problema, mas é uma fase da doença. Então, qual que é o problema? É que o paciente só procura o psiquiatra normalmente quando ele está deprimido. E cabe ao psiquiatra, em toda depressão,
pesquisar a bipolaridade, porque é a doença mais depressiva da psiquiatria. Não é uma condição de pessoas loucas, insanas, irritadas, agressivas. Não, é uma condição de depressão. Múltiplas depressões ao longo da vida. Em questão de porcentagem, eu fazendo algumas leituras sobre o tema, até mesmo para tentar entender um pouco e parar de falar, nossa, amor, você é bipolar demais, ao mesmo tempo você tá bem, você tá mal, você já tá me xingando. Mais de 130 milhões de pessoas ao mundo estão diagnosticadas com o transtorno afetivo bipolar. Esse diagnóstico ele é feito em base de tentativa e erro, porque você falou que ele pode ser associado à depressão, ele pode ser confundido com TDAH, crise de Ansiedade. ansiedade. É tentativa e erro? Não. Olha só, como que a gente faz diagnóstico em psiquiatria? O que as pessoas acham? Que diagnóstico em psiquiatria é um bate-papo. Ah, eu vou lá com o psiquiatra, conto a minha vida e ele do nada vai chegar ao diagnóstico. Não é assim. A gente tem a anamnese, que é uma entrevista clínica estruturada, onde você senta, conversa com o paciente, faz perguntas específicas da infância dele, da adolescência dele, da vida adulta. E aí é como se fosse um quebra-cabeça que no final você consegue chegar no diagnóstico. Então não é uma conversa, não é um bate-papo. É uma entrevista clínica estruturada, onde você colhe o histórico de vida do paciente. E aí você consegue chegar no diagnóstico de bipolaridade. Não existe isso de tentativa e erro, de como assim. Tem pessoas que pensam assim: ah, se eu tomar lítio, que é um remédio muito usado na bipolaridade, e ficar bem, então quer dizer que eu sou bipolar. Não, não quer dizer. O remédio não dita diagnóstico. O diagnóstico é clínico, é anamnese. É a mesma coisa do TDAH, que a gente estava conversando. TDAH, a pessoa vai lá, toma a lisdexanfetamina, que é o Venvanse, melhora a atenção e fala, pumba, tem TDAH, eu melhorei minha atenção. Diagnóstico não é visto através da medicação fazendo efeito, é através da entrevista clínica. Quando a pessoa chega no seu consultório, como ela fica ao receber o diagnóstico que tem bipolaridade? Normalmente, tem 2 tipos de paciente, vários tipos, né, mas tem um paciente que fica assim: "Ufa, ainda bem. Agora eu tô entendendo tudo. Agora eu tô entendendo a minha vida". Então, assim, tem paciente que fica aliviado, que fica agradecido, e tem paciente que fala assim: "Eu não tenho isso, eu vou procurar outro médico". Por que que essa pessoa fica revoltada de ter o diagnóstico de bipolaridade? Por causa do estigma. Porque a sociedade pensa que bipolaridade é uma coisa e bipolaridade é outra coisa. Igual a gente comentou antes, não é uma doença do humor somente. Ah, oscilação de humor, humor eufórico ou humor deprimido. É uma doença da energia, dos impulsos, da psicomotricidade e do humor. Então, é uma condição muito mais complexa e as pessoas que não aceitam o diagnóstico é porque elas ainda não entenderam o que realmente é bipolaridade. Uma pessoa bipolar é uma pessoa violenta? Jamais. Assim, não em regra. Porque, assim, a maioria das pessoas tem bipolaridade leve. A bipolaridade grave, que cursa com agressividade, é 1% da população, e desse 1% não são todos os pacientes que são agressivos. Eles podem se tornar agressivos pela doença, que é a bipolaridade do tipo 1, por exemplo. O paciente na bipolaridade do tipo 1, ele tem um aumento de energia muito grande. Quem vê ele, fala assim: ele não tá bem, não? Ele não é assim. Então, na bipolaridade do tipo 1, salta aos olhos os sintomas, e esse paciente pode sim apresentar em algum momento agressividade. Mas os bipolares do tipo 2, ciclotimia e outros transtornos bipolares normalmente não vão apresentar agressividade. Pode apresentar irritabilidade, mas pode ser uma irritabilidade leve, moderada ou grave. A grave é quando quebra coisa. Imagina um paciente em surto psicótico, portador de bipolaridade, ouvindo vozes falando assim: seu vizinho quer te matar. Todo mundo tá contra você. Ele vai ficar agressivo. Mas qual a porcentagem de pacientes que escutam vozes na bipolaridade? É menos que 1%. Então a gente não pode generalizar falando que a bipolaridade cursa com agressividade ou que essas pessoas são violentas.
Normalmente o paciente ele fica irritado secundário às alterações de humor e energia, mas ele não percebe. Não está no controle dele. É uma doença do cérebro. A bipolaridade, ela já é diagnosticada com os níveis? Ou ela pode evoluir do 1, 2, 3? Não, na verdade, assim, se o paciente é bipolar do tipo 1, ele vai ser tipo 1 a vida toda. Se ele é tipo 2, ele vai ser tipo 2 a vida toda, a não ser que o médico tenha errado o diagnóstico, falado que era tipo 2 e depois ele abre um quadro de tipo 1. Mas um não passa para o outro. O tipo 2 não vira tipo 1 e o tipo 1 não vira tipo 2. É fixo esse diagnóstico de tipo 1, tipo 2, ciclotimia. No âmbito familiar e de relacionamento, quão difícil é você viver com a pessoa com transtorno afetivo bipolar? Se essa pessoa estiver tratada, é como conviver com qualquer outra pessoa. Eu sempre falo isso, porque o tratamento devolve a pessoa para ela. Então, qual que é a dificuldade? Eu sempre falo que se você escolheu namorar, casar com uma pessoa que tem uma doença crônica, não importa qual, pode ser diabetes, pode ser pressão alta, você é cuidadora daquela pessoa. Você tem que ajudar a cuidar daquela pessoa. Imagina, você casa, né? E aí o parceiro ou a parceira desenvolve um câncer. Você é cuidador dela. Então, na bipolaridade é a mesma coisa, né? A pessoa tem que cuidar do outro. Então, assim, conviver com uma pessoa com bipolaridade não é uma coisa complexa quando essa pessoa está em tratamento estável. O problema está nos pacientes que não querem tratar, que não tomam remédio, que não acreditam na doença e que acreditam assim: ah, eu sou assim, quem quiser vai ter que me engolir. Então, essa é a dificuldade do diagnóstico. Essa é a dificuldade de aceitar o diagnóstico e aceitar o tratamento correto. A bipolaridade, ela é uma condição genética e hereditária? Totalmente, muito genética. Tanto que quando a gente vai entrevistar o paciente, a gente gasta um tempo grande colhendo o histórico da família. Porque normalmente na família vai ter pessoas com abuso de substâncias, bipolaridade, esquizofrenia, né? Então a gente consegue, através da história familiar, captar essa genética e ver se esse paciente herdou essa genética. Mas é uma doença que a gente brinca, né, para falar com o leigo, que é uma doença de sangue. Igual tem famílias que todo mundo tem pressão alta, todo mundo tem diabetes, na bipolaridade tem famílias que quase todo mundo tem bipolaridade. Porque é uma condição muito herdável. O fato de ter um gene específico não quer dizer que eu vou ter. É isso Isso, mesmo? Porque isso. senão quem tá nos assistindo agora começa a surtar. Meu Deus, meu avô era, meu pai era, então eu vou ser. Não, tem uma diferença entre você herdar a genética e expressar a condição. Você pode herdar a genética e a heredabilidade é de 80 a 90%, mas para expressar é muito menor. Ainda mais assim, tem estudos que já falam para a gente como evitar que meu filho tenha transtorno bipolar se eu tenho, meu marido tem. Você tem que oferecer um ambiente acolhedor para aquela criança, um ambiente validante para aquela criança. Sem confusão, sem conflito, sem briga. Então, a chance daquela criança desenvolver a condição diminui se o ambiente é favorável. Estilo de vida favorece crises na bipolaridade? Sim. Por quê? Tem pacientes, estilo de vida. O que mais desencadeia episódio de humor na bipolaridade? Cannabis. Então, assim, usa maconha todos os dias, cocaína, estimulante, automedicação. Ah, não, eu tô meio mal, peguei o remédio da vizinha, porque isso acontece muito, né? E eu passei a tomar antidepressivo. Então, isso tudo leva sono. Pacientes com bipolaridade têm que dormir cedo, acordar cedo. E o que que normalmente esses pacientes fazem? Não dormem bem, dormem meia-noite, acordam 5 da manhã e não fazem o ciclo total do sono. Então, assim, tem que ter um estilo de vida saudável, dormir cedo, alimentar bem, atividade física e evitar o uso de substâncias. Tudo isso para você não ter crises. Isso, para você não desencadear mais um episódio de humor na sua vida. A bipolaridade tem cura? Não.
Até hoje não. A gente espera que talvez um dia sim, mas é uma condição crônica do cérebro, é uma condição muito genética e não tem cura. O controle é com medicamento. Às vezes a gente fala isso para o paciente, fala assim, ó, não tem cura. Aí o paciente fica triste, eu falo, mas tem controle. É igual não tem cura para diabetes de pressão alta, ou para doenças hematológicas crônicas, ou para um lúpus, por exemplo, uma artrite reumatoide, mas você consegue conter os sintomas com o passar do tempo, com o tratamento. É muito comum a bipolaridade ser associada a pensamentos de suicídio? Muito comum. Na verdade, a bipolaridade é a condição que mais cursa com pensamento, ideação com planejamento e tentativas de suicídio. Por quê? Porque a tentativa de suicídio ela tem um quê de impulsividade. E esses pacientes são impulsivos. A maioria deles podem ter impulsividade durante uma depressão mista, por exemplo. O que é uma depressão mista? Não é aquela depressão que a pessoa fica quietinha no quarto, chorando. A pessoa tá angustiada, tá desesperada, tá sem lugar. Ela vai querer morrer. A angústia tamanha que ela vai querer morrer. E se ela estiver impulsiva por causa da doença, ela vai acabar realmente morrendo. Então, assim, tá muito relacionado. Pensamento de morte e suicídio consumado, a bipolaridade é a doença que mais cursa com essa condição. É certo eu falar que a bipolaridade é um transtorno de pessoas com QI elevado? Ah, essa pergunta é muito boa. Eu acho que você chegou num ponto muito bom. As pessoas tendem a falar isso. Ah, mas os bipolares são extrovertidos, eles são líderes, eles são criativos. Doença nenhuma tem vantagem. Não tem disso, porque o bipolar tem um QI elevado. Não existe vantagem em ter um transtorno psiquiátrico. As pessoas dizem isso porque realmente existem pessoas brilhantes que têm bipolaridade, mas elas são brilhantes porque elas são, não é por causa da bipolaridade. Até porque o paciente com bipolaridade, quando ele está instável, ele não consegue render bem, ele não consegue produzir, né? Então tem muito essa coisa de os bipolares são mais inteligentes, têm um QI mais elevado. Não existe vantagem em ter nenhum transtorno psiquiátrico, isso não é verdade. É associada também à síndrome dos pensamentos acelerados? Sim, ó, porque é uma doença que a gente falou que tem períodos de ativação. Quando o paciente ativa, ou seja, ele acelera o pensamento, ele fica impulsivo, ele fica irritado, ele fica inquieto, às vezes fisicamente. Então, a cabeça pode acelerar e o corpo também. É o que a gente chama de aumento de psicomotricidade. Então, tem muita gente que tem bipolaridade e fala, porque eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Eu acho que eu tenho TDAH porque minha cabeça não para. Mas muitas vezes isso é uma alteração da bipolaridade mesmo. E quando a pessoa ela tem resistência a tomar medicações contra a ansiedade, por exemplo? Eu não vou tomar isso é frescura. Meu negócio é tomar um vinho, tomar um café, tomar. Fazer esporte. Por que as pessoas têm tanto preconceito hoje ainda sobre essas medicações? Primeiro que existe uma fala, que você já deve ter ouvido muito, que assim, a indústria farmacêutica é malvada, ela só visa o lucro. Ela quer que você se medique para ficar escravo dela. Então as pessoas têm essa ideia de que o remédio é ruim, ou que o remédio vicia, ou que você começa a tomar o remédio e você não consegue parar. Então existe um estigma, uma psicofobia, muitas vezes, relacionada a todos os transtornos psiquiátricos. Transtorno de ansiedade, talvez menos. As pessoas costumam falar, eu sou ansiosa, eu faço tratamento. Mas bipolaridade as pessoas não falam. Você não vê uma pessoa por aí falando, porque eu tenho bipolaridade, tomo isso e tomo aquilo, por causa que elas têm medo do estigma. Então, estigma, essa fala da indústria farmacêutica, as pessoas acabam correndo do tratamento. Psiquiatra é médico de doido. E as pessoas acham que também que se elas estão sentindo aquilo, elas têm que resolver aquilo sozinhas. Então elas acham que, nossa, eu tô ansiosa, eu tenho que fazer alguma coisa para eu ficar menos ansioso. Ou eu tô deprimido, eu tenho que fazer alguma coisa para eu me sentir menos deprimido. Ok, você tem que ter estratégias para sair dessa depressão. Mas muitas vezes a pessoa, ela não consegue entender
que o cérebro dela tá adoecido e o cérebro tá mandando uma mensagem pro corpo dela de que ela não tá bem. Porque se todo mundo entendesse que transtorno psiquiátrico são doenças que cursam com alteração do cérebro, muita gente ia tratar. É simplificar a história. Ah, meu cérebro não tá bem, tá doente, eu vou tomar uma medicação para regular meu cérebro. Igual tem gente que toma medicação para pressão, diabetes, pro rim, pro estômago. Por que a gente não pode medicar o cérebro? Ele também adoece. É mais fácil uma pessoa que já tem um diagnóstico, que é tratada, ao tentar se relacionar com alguém ou conhecer uma pessoa nova, falar para essa pessoa que ela tem o transtorno da bipolaridade? Os pacientes tendem a não falar. Tem pacientes meus que escondem dos maridos, das esposas, porque a pessoa tem medo do estigma. Porque quando fala, até pra mim, antes de eu fazer residência, transtorno bipolar, você já fica assim, "Ih, essa pessoa, será que ela é imprevisível? Será como que ela é?" Só que não tem nada a ver com isso. Então, muitas pessoas ainda escondem o diagnóstico. E eu, sinceramente, acho que a sociedade não está preparada para receber essas pessoas e acolher essas pessoas ainda. Por isso que é importante o trabalho que a gente está aqui fazendo hoje nas redes sociais, de desmistificar o que é transtorno psiquiátrico, para as pessoas poderem buscar ajuda, né? Então, acho que estar aqui hoje falando sobre isso é uma forma de psicoeducar as pessoas e tornar as coisas mais leves, mais simples, né? Não precisa esconder, mas também não precisa contar para todo mundo, mas tirar esse peso do diagnóstico da vida da pessoa. É certo afirmar que pessoas com transtorno bipolar são pessoas que têm o estigma de ficarem sozinhas para sempre? Ó, essa questão é que muitas pessoas acham assim, o bipolar é muito difícil. Ele não vai conseguir se relacionar. Ele não vai conseguir ter constância nos relacionamentos dele. Não, de fato, se ele não tiver medicado, pode ser que isso aconteça. Mas um paciente bem medicado, estável, é como qualquer outra pessoa, dentro da sua individualidade. Então, não tem porquê a gente ter um estigma em relação a isso, né? Pacientes com transtorno bipolar têm total capacidade de formar família, de ter filhos, de trabalhar. Tanto que a gente tem muitos pacientes, que não são pacientes na verdade, mas que têm bipolaridade por aí no mundo, sem tratamento. Imagina se ele trata, a qualidade de vida aumenta muito. Crianças podem ter bipolaridade? Podem, podem. Ó, o que a gente vê? Que na maioria das vezes os sintomas começam na infância. Então, uma ansiedade de separação, medo de ficar longe dos pais, uma ansiedade, um sono ruim, uma ansiedade antecipatória, uma criança mais reativa, que chora mais. Isso são sintomas que precedem a bipolaridade, que pode acontecer na infância, mas tem a bipolaridade completa na infância também. Pacientes que têm uma irritabilidade sustentada, pequenininho, muito irritado, muito impulsivo, acelerado, ou que oscila para a hora mais ansioso, ou até para depressão. Antes dos 10 anos de idade já pode aparecer depressão. Então, realmente isso pode acontecer. Bipolaridade pode sim se manifestar na infância. Em relação a traumas, os traumas eles podem desencadear aspectos de ansiedade ou algum outro transtorno grave? Claro, porque assim, ó, o que faz uma pessoa ter um transtorno psiquiátrico? A genética dela, mais o ambiente. É o que a gente chama de biopsicossocial. O social psicológico é a parte biológica. Então, se a pessoa vivencia um trauma, com certeza ela pode desenvolver um transtorno psiquiátrico mais grave a partir daquele trauma. Doutora, como uma pessoa bipolar ela pode viver bem? Com qualidade de vida de saúde mental, saúde emocional, saúde física e principalmente transferir isso para os relacionamentos. Com certeza é tratando. E quando a gente fala de tratamento, eu não tô falando de remédio. Terapia, atividade física, rotina regular, dormir cedo e a medicação. Então, são pacientes que têm que ter rotina.
O cérebro da gente é muito monótono, ele gosta de rotina. Então, são pacientes que conseguem ter uma vida normal se eles estiverem medicados, com terapia, com o estilo de vida acertado. E por que, atualmente, todo mundo tem se autodiagnosticado com TDAH? Porque eu acho assim, gente, tem duas coisas. Hoje se fala mais sobre diagnósticos do que há 30 anos atrás. Então a gente acaba que consegue diagnosticar mais pessoas, porque essas pessoas estão buscando mais ajuda do que há 30 anos atrás. Mas existe uma coisa que eu acho muito ruim, que é o tal do TikTok. Quando o TikTok fica ensinando você se você tem tal ou tal transtorno. Eu tenho uma rede social também, eu não faço isso. Eu não ensino autodiagnóstico, que eu acho que isso é muito perigoso, né? Então as pessoas entram no TikTok e dizem lá TDAH. Ah, eu sou desatento. Ah, eu esqueço muitas coisas. Ah, tem hora que eu tô inquieto. Ah, então eu tenho TDAH. Para você ter um transtorno psiquiátrico, você tem que ter sintoma, você tem que ter disfunção e você tem que ter sofrimento. Você não tem que ter só sintoma. Ah, porque eu sou distraidinho, eu esqueço tudo. Não, isso é sintoma, mas cadê a disfunção e o sofrimento? E TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, começa na infância. Tem gente que nunca teve nada na infância, tá na vida adulta desatento, perdendo coisa, impulsivo e fala: "Ah, eu tenho TDAH". Você não tem TDAH, porque você não tinha na infância, você não vai ter na vida adulta. Então as pessoas elas têm usado o TDAH para justificar quão chata elas são. Talvez também. Assim, eu acho que não é, talvez a palavra não seria chato, mas assim, para justificar os erros. "Ah, eu não consigo chegar, eu sempre tô atrasado". "Ah, então eu tenho TDAH". "Ah, eu sou sempre voando para outros lugares", exato, então eu tenho TDAH. Eu acho que as pessoas estão se agarrando a diagnósticos para justificar coisas que às vezes são comportamentais. Doutora, então é muito difícil fazer um diagnóstico, porque todos esses sintomas, eles se parecem com qualquer outra doença. Os sintomas do TDAH, ele parece com as crises de ansiedades, com a bipolaridade, com sintomas de depressão. Como é feito um diagnóstico real num consultório com um médico? Primeira coisa, no TikTok é teste. Eles soltam uns testes lá e se a pessoa gabaritar o teste, ela tem TDAH. Só que não é assim que funciona. Esses testes a gente chama que são testes de rastreio e não diagnóstico. Mas para diagnosticar o TDAH, você precisa começar a sua anamnese pela infância. Tem que ter tido impulsividade, desatenção ou hiperatividade, tem que ter tido sofrimento, prejuízo, a escola pontua, os pais percebem e a disfunção e o sofrimento está presente desde a infância. E aí você vê esse quadro se arrastando para a vida adulta, mas lembrando que grande parte dos pacientes com TDAH, eles melhoram na vida adulta. Então, às vezes, a pessoa tinha sintoma na infância, melhora na adolescência e vida que segue. É um transtorno que tende a evoluir na vida adulta, né? Mas muitas vezes também os pacientes mantêm sintomas desde a infância, na adolescência e na vida adulta. Então, a chave do bom diagnóstico é você não sentar com o paciente e falar assim: o que você está sentindo hoje? Não, é qual o seu histórico de vida? Desde a infância até os dias de hoje, para a gente realmente fechar um diagnóstico que seja condizente. A anamnese é a chave. E aí tem muito paciente que fica assim: "Ah, eu queria um teste, eu queria um exame de sangue, uma tomografia para falar que eu realmente tenho isso". A psiquiatria é clínica, a gente não tem exame. Assim como várias outras especialidades não têm exame. A medicina é uma arte clínica, só que as pessoas querem se apegar a resultados de exame ou de testes para falar que aquilo é real para elas. Uma pessoa que ela tem déficit de atenção, ela precisa de medicação? Se ela tiver TDAH moderada a grave, ela vai precisar de medicação. Ela precisa ser tratada, é um transtorno psiquiátrico, tem sofrimento, tem impacto funcional, ela precisa ser tratada. Mas a gente precisa ter muita certeza de qual o diagnóstico daquela pessoa para dar o tratamento correto. Porque, por exemplo, TDAH e bipolaridade se confundem muito. Se você der o remédio de TDAH para um paciente com bipolaridade, a vida dele vai virar um inferno.
vai ser muito ruim. Então, o diagnóstico correto que vai direcionar o tratamento correto para aquele paciente. E não é o fato de você tomar a medicação e se sentir bem que você tem aquele transtorno. Por exemplo, se a gente resolvesse, vamos estudar e tomar uma lisdexanfetamina, um Venvance, a maioria das pessoas vão se concentrar mais. Isso não quer dizer que elas têm TDAH. Quer dizer apenas que elas estão se concentrando mais. Sobre a droga da moda, na verdade são duas, né? Tadalafila e Venvance. Quais são os impactos de você tomar Venvance a partir de si próprio, sem ter um diagnóstico formado? Olha só, o risco é de você causar uma dependência psicológica, porque o Venvance é um psicoestimulante. Você toma ele, você fica cheio de energia, você foca mais, você come menos. É como se fosse superpoderes. A pessoa consegue fazer mais coisas. Então, ela pode levar uma dependência emocional desse remédio. Não, eu só consigo produzir se eu tomar ele. E outro perigo dele, depressão de rebote em pacientes com bipolaridade. Paciente com transtorno bipolar toma Venvance, fica hiperexcitado, depois pode deprimir. Então, assim, os psicoestimulantes, é sério você tomar um psicoestimulante. Não é uma coisa simples. E cada vez mais a gente está vendo a automedicação. Tem farmácias que vendem sem receita. E essa era da produtividade, onde todo mundo tem que ser produtivo, todo mundo tem que concentrar muito, todo mundo tem que fazer tudo muito, levam as pessoas a abusarem do Venvance. Doutora, já que essa questão de produtividade, ela muito provavelmente é associada ao uso de telas também, independente se seja apenas por rede social ou até mesmo no trabalho, na profissão. Ela tem um impacto em transtorno bipolar e déficit de atenção? O uso excessivo de telas? Tem um impacto, principalmente se a gente está falando das crianças, né? Porque as crianças estão com o cérebrozinho delas lá sendo formado. E a tela, a gente já tem estudos sobre isso, que atrapalha o desenvolvimento cerebral da criança. E dos adultos, você fica fissurado naquela informação rápida. TikTok, 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 né? Fica ali informação o tempo todo. Então, assim, o tempo de produtividade cai. Pode gerar desatenção, perda de concentração. Então, essa questão das telas, a gente tem poucos estudos ainda, mas a gente já sabe que não é favorável um paciente, uma pessoa, qualquer pessoa, na verdade, passar o tempo todo numa tela, sem ter um hobby, sem ver um filme, sem ler um livro, sem fazer uma atividade física. Então, a tela, ela pode ser muito danosa, porque ela rouba a sua vida social também, sua vida cultural, né? Não é uma questão só para o cérebro também, é para o seu contexto de vida todo. Doutora, o vício em dopamina existe? Esse é um termo mais popular, mas assim, o cérebro da gente, ele tende a buscar prazer. Comida, bebida, né, o sexo, tela. Então, assim, o nosso cérebro, ele tende a buscar fontes de prazer. Por que que uma pessoa pega o celular e fica lá 2 horas? Porque o cérebro dela está recebendo uma certa dopamina e uma fonte de prazer. Então, essa questão da dopamina é um caminho natural do cérebro de querer buscar fontes de prazer mesmo. Pessoas com qualquer transtorno psiquiátrico, qual que é a correlação com dose segura de álcool, por exemplo? Elas podem consumir, pode tomar um vinho, a pessoa que tem bipolar ou tem depressão? Na verdade, hoje a gente sabe que não existe mais dose segura de álcool. Antigamente se falava, uma taça de vinho todos os dias pode te ajudar, né, a ter uma saúde cardiovascular. Hoje a gente sabe que não. Não existe dose segura de álcool. O quanto um paciente com transtorno bipolar, ou TDAH, ou depressão, ou ansiedade pode beber? Ele pode beber igual a todo mundo, pouco ou nada. Então não existe uma diferença, porque você tem TDAH, você pode ter uma limitação de beber por causa do remédio. O remédio pode não combinar com álcool. Mas vamos falar de um ambiente ideal, onde a pessoa possa beber, o remédio não interfira e não interfira no transtorno dela. É pouco. Um paciente não deve beber muito. Eu não devo beber muito. Você não deve beber muito. Ninguém deve beber muito.
Doutora, como conviver com alguém que tem um diagnóstico de bipolaridade? É essa questão que a gente conversou, assim, se você aceitou aquela pessoa na sua vida, você ama ela, faz sentido pra você, você tem que cuidar dela. Eu sempre falo isso, que o parceiro é também um cuidador daquela pessoa. Não cuidar porque a pessoa é inválida, não é isso. É porque ela tem uma doença crônica. Ela precisa de apoio, ela precisa de suporte, ela precisa tomar o remédio todo dia, ela precisa fazer terapia. E o cônjuge é uma pessoa que vai ajudar. Então, a gente tem que assumir esse papel. Por exemplo, né, eu desenvolvo um câncer, eu espero que meu marido cuide de mim. Ah, se eu tenho bipolaridade, eu espero também que ele cuide de mim. Porque é uma doença que ninguém escolhe ter. E quais são os sinais que o cônjuge ou o namorado, ele precisa observar quando não tem um diagnóstico formado? É, e quando ele, por exemplo, desconfia de algum diagnóstico, a primeira coisa é levar num profissional da área da saúde. Porque assim, você vai fazer autodiagnóstico. O profissional de saúde fez 6 anos de medicina, 3 anos de residência, mais a experiência clínica dele, e você simplesmente vai falar assim: não, eu acho que você tem isso, eu acho que você tem aquilo. Isso não funciona dessa forma. Você precisa buscar um médico. Você precisa buscar ajuda. O diagnóstico é feito pelo profissional da área da saúde, não é pela família. E você vai falar o que para o médico? Tudo que você acha que não tá legal. Então, assim, diagnóstico, eu sou muito contra autodiagnóstico. Eu sou muito contra ensinar autodiagnóstico. Porque eu acho que isso não ajuda ninguém. Isso afasta as pessoas de procurar a saúde, uma assistência à saúde adequada. Doutora Lima, por que você escolheu a psiquiatria? Porque é tão legal quando eu consigo encontrar profissionais com essa leveza, que fala sobre a psiquiatria como se fosse uma especialidade não para doidos, mas para qualquer pessoa que esteja no estado emocional ou mental em fragilidade. É. Mas assim, eu escolhi a psiquiatria e foi muito engraçado, porque eu entrei na faculdade de medicina falando que eu ia ser pediatra. E eu falei até o 11º período que eu ia ser pediatra. Mas aí eu rodei na pediatria num hospital grande aqui de Belo Horizonte, no Odilon Beres, e eu fiquei assim: "Meu Deus, eu não quero fazer isso, não quero isso". E eu já tinha um contato com meu esposo, que na época era meu namorado, e ele estava fazendo psiquiatria. E ele começou a me levar para os plantões, ele começou a me levar para tudo, para eu acompanhar ele. E eu fiquei assim: "Gente, psiquiatria muda vidas". Você tem um paciente que está de cama em casa há 1 ano, não sai de casa, você consegue fazer com que ele tenha uma vida, que eu falo que é o nosso propósito, é ter uma vida que vale a pena ser vivida. E aí você consegue pegar esse paciente com todo amor, cuidado, carinho, tratamento, psicoeducação, e essa pessoa volta para a vida. Porque tem muita gente que acha que psiquiatria é enxugar gelo, é doença crônica, ninguém melhora direito, as pessoas melhoram muito. Muito, 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 né. Então eu ver essa transformação de um paciente muito mal para um paciente que ficou bem, mexeu muito comigo. E eu quis trabalhar com as questões mais graves da psiquiatria, que é depressão resistente, depressão refratária e bipolaridade, porque é onde você vê, assim, que a disfunção tá tão grande e o paciente fica muito bem depois do tratamento. Então eu acho que isso é o que me preenche, sabe, por isso que eu escolhi psiquiatria. Uma pessoa negativa demais, pessimista demais, ela pode desenvolver alguma síndrome de ansiedade, onde as coisas perdem a cor, perdem o sabor, onde ela começa a ver tudo preto e branco, tudo sem graça? É, isso já pode ser sintoma depressivo, porque o que que as pessoas acham, né, se eu te perguntar assim: "O que que é depressão?", "Ah, é uma pessoa triste que fica no quarto, que não faz nada, que tá mal, que tá pra baixo", mas existe a depressão com tristeza, isso é um fato, mas existem as depressões com falta de prazer, diminuição da capacidade de sentir prazer. Então tudo tá ruim, tá cinza, nada tem graça, mas às vezes a pessoa não tá triste, mas isso também é depressão. Então a depressão é uma condição muito complexa, igual bipolaridade, a gente não tem uma depressão, a gente tem as depressões. São vários tipos e subtipos, e cada uma tem um tratamento diferente. Então essa coisa de enxergar o mundo negativo, sabe que a pessoa ranzinza,
que tudo tá ruim, que essa tá sempre reclamando, que ela não acha graça em nada, que fulano é chato, o ciclano fez não sei o que pra mim, isso pode indicar um quadro depressivo. E aí é onde a gente tem que atuar. Porque uma pessoa que tá bem, tá feliz, ela não vai ficar implicando com tudo na vida. Ela vai viver a vida de uma forma mais leve. Então, esse peso que às vezes a pessoa carrega pode ser um sintoma depressivo. Tem alguma correlação, algum sintoma de ansiedade e fé? Relação num aspecto causal, mas a fé em Deus, a fé em algo, ela pode ajudar até mesmo no processo de cura? Sim, no sentido, não falaria cura, mas é um suporte. Pessoas que têm um suporte religioso, independente da religião, tendem a tentar menos suicídio, menos tentativas de suicídio, tendem a persistir porque existe um propósito, né? Então, essa questão da religiosidade, da espiritualidade, na verdade, é fator de proteção na psiquiatria. Não que você vai falar para um paciente, você tem que ter uma religião, ó, vai na igreja, isso é antiético, a gente não faz isso. Mas a gente vê que os pacientes que têm um suporte emocional, religioso, espiritual, eles tendem a ter uma vantagem no sentido de persistência, de eu não posso, por exemplo, um paciente espírita, não, eu não vou morrer, porque senão eu vou para um plano espiritual que eu não quero ir. Então, pode ser sim um fator de proteção. Mas não é tratamento. Ninguém se cura por causa de religião. Porque senão a gente volta lá na Idade Média, né? Na Idade Média que se falava isso. O seu problema é falta de Deus. Se você tiver Deus, você será curado. A gente sabe que isso não existe. Doença do cérebro, tratamento é psicoterapia e medicação. Doutora Amanda, muito obrigado por vir ao Bom Podcast. Eu queria muito ficar aqui com você o dia inteiro, porque é muitos assuntos, mas eu te agradeço demais pela sua resiliência, por você estar com essa alergia nos olhos e mesmo assim não quis desmarcar, quis vir. E caso quem esteja nos assistindo queira marcar uma consulta com você no seu consultório, como que é feito esse acesso? Quem quiser me acompanhar, eu tenho um Instagram profissional que é doutora Amanda Lima Psiquiatra. Lá eu posto muito sobre saúde mental, sobre depressão, sobre bipolaridade. Lá na bio tem um númerozinho de marcação de consulta para quem quiser também. Muito obrigado, viu? Foi um Obrigada prazer eu, mesmo. prazer é meu. Então é isso, povo. Bipolaridade é algo sério, sim. Déficit de atenção é algo sério, sim. A partir do momento que você consegue perceber alguns sinais, procure um psiquiatra. Não é vergonha alguma, não é fragilidade alguma, não é doidura alguma você procurar um profissional capacitado que vai te ajudar a entender o que de fato está acontecendo aí dentro da sua cabeça, tá bom? Curtam, comentam, compartilhem esse episódio e até a próxima.